E aí, você vai usar vermelho no Natal? Foi assim que uma grande marca de refrigerante, Coca-Cola, conseguiu fazer todo mundo enxergar o Natal da mesma cor. Eu sei que parece que tá um pouco distante do que a gente sempre conversa aqui, mas eu já te aviso que não tá. Tudo isso tem muito a ver com moda e com construção de posicionamento de imagem pessoal também. Hoje, quando você pensa em Natal aí na sua casa, muito provavelmente a imagem que vem na sua cabeça logo de cara é automaticamente o vermelho. Quer ver? Pensa numa árvore de Natal aí agora. Que cor que são as bolinhas que estão nela? Às vezes tem ali um pouquinho de branco, um pouquinho de verde, às vezes um pouquinho de dourado, mas o que predomina mesmo no nosso imaginário são as decorações e a presença muito forte da cor vermelha. Eu sei também que parece que foi assim a vida inteira, mas não foi. Essa associação do vermelho com o período de Natal foi, na verdade, construída e principalmente foi escolhida, repetida e consolidada. E quando você passa a entender essa parte da história, você passa a enxergar o Natal de uma outra forma. Então, se você gosta de entender o que existe ali por trás dos símbolos, da estética e do comportamento humano, fica comigo até o final, porque esse vídeo vai muito além da decoração de Natal ou da moda. Oi, meu nome é Tá Curado, eu sou consultora de imagem e estilo, especialista em análise de coloração e visagismo, e aqui eu ensino você a transformar seu estilo em marca pessoal. E já aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever nesse canal, se a senhora não for inscrita, porque esse tipo de conteúdo mais profundo, ele só continua sendo entregue pelo YouTube quando você aí interage comigo. E aí vai um aviso muito importante desde já. O que a gente vai falar aqui é sobre símbolos, cores, percepção, mas não vale só pro Natal, não estamos falando somente dessa época do ano, da festividade. Vale para marcas e vale principalmente para a imagem pessoal. Inclusive, se você quer aprender a usar a sua imagem com mais estratégia, quer construir uma imagem mais intencional, sem você nem abrir a boca, eu trabalho isso de forma personalizada dentro da minha consultoria de imagem. O link para falar comigo vai estar aqui, ó, na descrição desse vídeo. Agora vamos ali voltar no tempo rapidinho. Muito antes do Natal cristão surgir, que era celebrado nessa época do ano, lá no norte, né? Eram as festividades de inverno. Isso era muito presente ali nas culturas pagãs da Europa, do norte da África e também dessa parte mais nórdica da Ásia. Esse período, chamado de solstício de inverno, ele representava algo muito simples e muito profundo ao mesmo tempo. Sobrevivência. Porque nessa região o frio era intenso, era super longo, os dias eram mais curtos. Por causa das condições com que as pessoas viviam e desse tempo, né, desse clima muito severo, a morte era muito constante, era algo com que as pessoas tinham que conviver nessa época. E aqui eu vou dar um detalhe histórico bem interessante. Não existia uma só festa pagã, assim, igual tem o Natal hoje em dia. Não era uma festa só que existia nessa época. Cada povo tinha um tipo de comemoração para essa época do ano. Existiam rituais próprios. O que existia eram festas picadas que comemoravam o mesmo ciclo do ano. Mas a gente tem aí duas grandes festas que ficaram muito famosas, que a gente com certeza já ouviu falar delas aí nas aulas de história e até mesmo em vários títulos da literatura, quando a gente estuda as origens simbólicas do Natal. A primeira delas é o Yule, um festival simbólico do solstício de inverno, que era celebrado pelos povos germânicos, e a lógica por trás desse festival era marcar a noite mais longa do ano e ao mesmo tempo celebrar a promessa de que a partir dali o sol ia começar a retornar. Olha só que interessante. Resumindo, era um festival, uma comemoração do retorno da luz, da continuidade da vida. Daí é que surge a reunião em torno da mesa, o uso de verde por causa das plantas que sobreviviam ao inverno. Tudo isso como símbolo de resistência, de permanência da natureza nessa época do ano que castigava as pessoas. A segunda e talvez a mais famosa delas era o festival da Saturnália, que a gente sabe que acontecia na região de Roma e era uma festa dedicada a Saturno, muito ligada ao ciclo da agricultura e também à abundância, à colheita. E era durante a Saturnália que a ordem social, digamos assim,
era periodicamente suspensa. Havia também banquetes com o público, muita gente, muita fartura, muita comida, troca de presentes. E acontecia também, como acontece hoje nessa época do ano, aquele sentimento coletivo de pausa. É como se as pessoas, para celebrar, né, para poder se preparar ali para o inverno, elas parassem para tomar um ar, para poder consumir aquilo que foi colhido em abundância e também para pensar que um novo ciclo ia começar ali depois desse período de bastante frio. E esse detalhe ajuda a gente a entender por que as comemorações de final de ano têm sempre esse clima de confraternização, de muita comida, de muito presente, muito antes do Natal, como a gente conhece hoje, existir. E aí, não se esqueça que a gente está conversando aqui sobre cores. As cores nessa época do ano, como a gente falou aí, são as cores ligadas à natureza. Tinha o branco, né? Tinha, às vezes, detalhes dourados que estavam ligados ali à riqueza. Mas, de maneira geral, era o verde que dominava, com essas árvores que sobreviviam ao inverno. E também a presença do fogo, que era o que mais parecia ali com um vermelho. Então, a gente conclui que essas cores que acabaram sendo símbolos dessa época do ano, elas não eram decorativas, elas eram cores que representavam sobrevivência mesmo. O verde acabava simbolizando ali a vida em meio à morte, o fogo e a luz simbolizavam proteção dos deuses, também estavam ligados à renovação de esperança. E o que era interessante nessa equação é que o vermelho não era dominante, não era uma cor que tinha, né, como a gente tem hoje no imaginário, não parecia muito nessa época do ano. E agora que você vai começar a entender para onde que eu tô querendo caminhar. O cristianismo começa a expandir, especialmente ali a partir do século IV, ele acaba fazendo algo muito estratégico. Ao invés de simplesmente acabar com a tradição dos povos ali, porque eles eram muitas tradições comemorando esse período da época do ano, eles absorveram essa comemoração e trouxeram os próprios símbolos para se mesclar com símbolos da tradição desse pessoal, especialmente com relação às cores. Aí o branco, que era muito presente, passa a simbolizar o nascimento, a pureza, o divino. O dourado fica bastante ligado à luz, a Deus, a riqueza espiritual. E o verde, ele permanece ali como símbolo da vida eterna. E o vermelho, ele continua meio apagadinho nesse cenário. Tá lá, mas não é principal. E vale lembrar com isso que durante muitos séculos, a não ser por causa dessas cores que já eram incrementadas nas comemorações pagãs, o Natal não tinha de forma nenhuma uma cor que representasse o período oficialmente. É só no século XIX que o Natal passa a mudar de cara. Isso não vai acontecer por acaso, obviamente é o resultado de uma movimentação social, econômica, política. Com a Revolução Industrial, a organização da sociedade vai mudar completamente. O trabalho, ele começa a se tornar mais urbano, repetitivo, mais impessoal. Nesse cenário, nasce com força uma ideia nova, uma concepção nova de sociedade, que era a família como centro, como refúgio. Então, a era vitoriana, ela vem para consolidar essa tradição do lar como espaço moral, afetivo e simbólico. A própria imagem política da família real britânica, tratada nessa época como unida e doméstica, ajuda muito a fortalecer esse ideal. E a gente está falando em nível de Europa, né, de hemisfério norte. Então, nessa época, o Natal basicamente para de ser uma ocasião simplesmente religiosa, passa a ser um evento social e também afetivo e familiar. É nesse contexto aí que vão surgir os cartões natalinos, as ilustrações temáticas, histórias infantis envolvendo a época, as vitrines decoradas e os rituais ali de forma geral, envolvendo a família, envolvendo as ceias, etc. Lembrando que nessa época antiga das festividades pagãs, todos esses movimentos, né, de comemoração eram coletivos. Nessa época vitoriana, passa a ser trazida para dentro do lar. E sim, foi nessa época que o vermelho começa a aparecer ali com pitadinhas um pouco mais aparentes, mas ainda sem ser um padrão. Inclusive, nessa época aí também já existia a imagem do Papai Noel
E em algumas ilustrações ele começa a aparecer usando vermelho, mas isso de forma nenhuma era um padrão, porque ele também usava muito verde em algumas ilustrações. E agora, minha amiga, se você ficou até aqui, você vai entender exatamente por que eu tô contando toda essa história a respeito da cor vermelha do Natal. Porque a virada mesmo aconteceu só nos anos 1930. Foi nessa época em que aconteceu um detalhe estratégico fundamental, vamos dizer assim. Coca-Cola já existia desde então. Era uma marca que, apesar de não ser do tamanho que é hoje, da proporção que é hoje, já era uma marca representativa, mas ela tinha um grande problema nas mãos, que era considerada uma bebida de verão. Todo mundo queria tomar coca no verão por ser mais refrescante. Ela já tinha passado da fase de ser entendida como um elixir ali. Um elixir renovador de forças e etc. E aí, a marca, né, os responsáveis ali pelo marketing, eles precisavam pensar numa maneira de fazer com que a coca vendesse também na época do inverno. Então, o que os publicitários da época pensaram? A mesma coisa que os publicitários de hoje pensam. Eles pensaram ali que a marca, para vencer esse obstáculo, precisava ocupar um território emocional com as pessoas, né? Tinham que deixar de ser uma bebida, um produto, para se tornar um ativo emocional. Foi nesse contexto que a Coca-Cola começou a investir pesado em campanhas de Natal. E não só na parte estética. Eles começaram a construir narrativas para associar esse momento também com o momento familiar, com o momento de fraternidade natalina. 1931 foi quando a Coca realmente encomendou assim uma infinidade de ilustrações do Papai Noel de uma forma muito específica, pensada pela própria Coca-Cola. A ideia, então, era criar em torno desse personagem que já era famoso, uma aura de fantasia, de fantástico, mas ao mesmo tempo que fosse também bastante humano, que trouxesse calor na sua imagem, que transmitisse confiabilidade e que fosse ali replicável, né, comercial. E aí, o vermelho, que já fazia parte desse branding da marca, se torna uma assinatura visual associada a essa época do ano. Obviamente, não porque foi inventado ali, eles não tiraram do nada essa associação, mas porque essa cor conversa com a identidade da marca e com uma necessidade emocional do inverno. E aí entra o que a gente conversa aqui sempre, que é a psicologia das cores. De forma geral, para vencer o inverno, para poder transformar essa época numa época um pouco mais feliz, um pouco mais esperançosa, as pessoas buscam por imagens, por mensagens que transmitam a elas calor, presença e energia. E aonde a gente acha isso? Na cor vermelha. E aí, ano após ano, eles foram reforçando essa imagem na nossa cabeça, desde 1930. Isso começou a aparecer em revistas, em anúncios, em outdoors, embalagens da própria Coca-Cola. E, como eu te disse, aqui entra a completa psicologia, que estuda um fenômeno chamado efeito de mera exposição. De forma geral, ele diz que quanto mais nós somos expostos a um estímulo, mais familiar e mais confortável a gente fica diante dele. Foi exatamente o que aconteceu com a cor vermelha na época do Natal. Sim, que depois de décadas, aquela imagem ali do Papai Noel vermelho, de tudo que engloba essa atmosfera que a gente já conhece muito bem da Coca-Cola no Natal, deixa de ser uma campanha publicitária e passa a ter uma sensação de tradição. E aqui que vem o ponto central desse vídeo, me fez trazer esse assunto à tona. Esse mecanismo usado pela Coca-Cola não funciona, obviamente, com marca somente. Ela funciona também com as pessoas e com a construção que a gente pode fazer do posicionamento de imagem. Basicamente porque dentro do que eu faço da consultoria de imagem, essa ideia de autoridade, né, de transformar a pessoa, vamos supor ali um profissional, em uma pessoa que transmite autoridade com a sua imagem, ela não nasce da variedade, ela não nasce de situações ocasionais. Nasce, na verdade, da escolha consciente de símbolos e da repetição consistente desses símbolos ao longo do tempo associada à sua imagem. E aí, do mesmo jeito que essa associação do vermelho com o Natal não aconteceu de forma autônoma, né? Não foi o Natal que escolheu sozinho se apresentar com a cor vermelha, a percepção sobre você, sobre a sua autoridade, sobre como que você quer trabalhar a sua imagem pessoal, não nasce do seu trabalho sozinho. Ela passa
por um processo de construção também, é uma marca. Então, para construir e fortalecer essa imagem, para fazer com que você tenha essa imagem forte associada a quem você é, ao que você faz, a gente precisa trabalhar cores estratégicas, a gente precisa trabalhar mensagens muito claras que vão ser escolhidas ali pelo corte da roupa que você usa, pelo caimento que essa roupa tem no seu corpo, corte de cabelo, a escolha dos seus acessórios, a maquiagem que você usa, tudo em você é uma imagem que a gente constrói como se fosse um quebra-cabeça, que precisa refletir quem você quer aparecer e quem você é internamente. E aí, quando a gente encontra esse jogo de imagem que realmente traduz a sua personalidade, a gente passa a repetir, a repetir e a repetir. E é aí que chega numa imagem pessoal com estratégia. E isso, apesar de parecer inicialmente uma futilidade, parecer algo construído, algo artificial, na verdade é uma grandíssima e eficientíssima estratégia de comunicação. E, meus caros, minhas caras, é exatamente isso que eu trabalho dentro da consultoria de imagem e estilo hoje. Não é de forma nenhuma só sobre roupa, só sobre como fazer com que você se vista melhor. Minha proposta com a consultoria de imagem é realmente entender símbolos. Escolher os símbolos que são seus, que representam quem você é, que falam com a sua realidade. Trabalhar as cores que não só ressaltam sua beleza, mas que também estão de acordo com o seu posicionamento. E fazer outras escolhas também relacionadas à sua imagem, como o corte de cabelo, a forma como a gente vai trabalhar os cortes da sua roupa, as composições que a gente vai fazer dentro do seu armário, a cor de cabelo que você vai escolher. Ou seja, trabalhar bem essas escolhas que constroem a sua imagem, que você vai sustentar na sua vida, no seu trabalho e juntas vão formar, por meio da repetição, a mensagem de como você quer ser percebida. Se você acha que está no momento de você trabalhar essa imagem, eu vou deixar aqui o link para entrar em contato comigo na descrição do vídeo. Então, se você estiver nesse momento, é só clicar aqui e me chamar, que você fala diretamente comigo no WhatsApp. No fim, a gente conclui que o Natal não mudou por causa de uma cor. A cor, na verdade, que mudou, porque alguém passou a entender ela como um símbolo. E símbolos moldam comportamentos. Fica aí com essa verdade também. Quem entende símbolos, entende o jogo da percepção. Se esse vídeo te trouxe um novo olhar sobre o Natal, mas principalmente sobre a forma que a gente pode manipular e ajustar a sua imagem pessoal de forma estratégica, compartilha ele com alguém que precisa saber disso também. Eu vou pedir também para que você dê o seu like aqui, porque como eu já te disse, se você não interagir comigo, o YouTube não vai entregar esse conteúdo mais aprofundado, com vários níveis de camadas de percepção para outras pessoas. Aproveita e me conta aqui nos comentários se você já sabia dessa história toda a respeito do Natal, a cor vermelha da Coca-Cola. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!